Hoje é segunda-feira, dia 15 de abril de 2019 e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia e no episódio de hoje, celular reserva, CGI.br, centralização e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Tô contente com o dojo.cocatec.com.br, viu? Os patrões respondendo. Aliás, se você não recebeu o convite, patrão não recebeu o convite, manda um e-mail. De fato, tiveram 2 casos em que de fato eu não mandei o e-mail. Era pra mandar o e-mail, jurava que tinha mandado, não consegui definir nenhum padrão. Parece que falhou em alguns casos o envio propriamente tal. E além disso, tem, né, sempre aquele percentualzinho que o e-mail não chega. Já tô me entendendo melhor com as categorias, as sugestões de categorias, algumas que eu nem tinha pensado, muito boas, outras batendo com aquilo que eu já tava meio que pensando. Criei uma categoria do Cocatec pro Fale com Coca lá dentro. Então você, patrão, colocou um Fale com Coca. Não muda nada, mas muda tudo, porque hoje é no Twitter, é no WhatsApp, é no e-mail. São milhares de canais de Fale com Coca e por mim super de boa. Tem automação que leva isso pra um baú cheio de Fales com Coca. Todos eles aqui guardadinho, precisa colocar pra fora. Mas eu não sei que Fale com Coca é exatamente aquele. Quem é que tá perguntando? Às vezes você eu tô dentro de um elevador fazendo Fale com Coca. Estando dentro do dojo.cocatec.com.br é outra moral. Eu sei que o que tá ali veio dos patrões. Tem outras categorias que eu quero colocar. Bem legal. Quero toda semaninha colocar uma coisinha diferente, uma recomendação, uma dica. Algo que eventualmente não entrou no cast. Eu já coloquei uma lá, falando da importância hoje em dia de você ter wearables. Não só de wearables, várias outras coisas. Mas o que me chamou a atenção foi a questão dos wearables. Porque quando você tá ali nos 40 anos, teu organismo, ele até consegue se recuperar, pelo menos com o que a gente conhece hoje. Então, 40 anos é meio que o buraco negro, o ponto sem retorno, é meio ali aos 40 anos. É uma coisa que a gente tá aprendendo, porque teu pai e tua mãe só queriam viver até os 50. Chegava a 50 já tava velho. A expectativa de vida era 50 anos. Hoje mudou, hoje a gente tá mais consciente, cada vez mais cedo, tá pintando essa vontade de se cuidar. Se lembro bem, são 10 pontos ao todo, esse é um dos pontos que se pinça. Enfim, tô contente. E essa semana vai ser curta, né? Bastante feriado. Não dá pra focar bem no dojo.cocatec.com.br. Dá pra trazer bastante novidade. Eu nem lembrava. Eu, final de semana, lembrei que era Páscoa. E a Páscoa, tava conversando, é Páscoa semana que vem, é Páscoa semana que vem. Aí minha cozinheira falando, pô, né, tem feriado na terça. É verdade, feriado na terça. Aqui no Rio, pelo menos no Rio de Janeiro, dia 23 de abril, dia de São Jorge. Não sei qual é a nomenclatura oficial. Tem feriado na sexta. Acabou casando ali com os outros feriados que a gente tem. Tiradentes e tudo mais na sexta-feira santa. Falei, feriado na terça, feriado na sexta. Ela já tá dando aqueles migué, né? Já tá querendo me deixar só na base da Coca-Cola. A princípio tem cast terça, não vai ter na sexta. A gente conversa essa semana de segunda a quinta e sempre, claro, agora no dojo.cocatec.com.br. Deixa eu mandar um abraço pro Coca William Casimiro, especialista em achar carteiras. Notícias. Cocatec. Polêmica com o seu Assange, né? Vários cocas falando diversos pontos de vistas interessantes. Porque ele, uma coisa, por exemplo, você pega, agora até assumiu a culpa, o Thomas White, ele que é responsável pelo Silk Road 2. Você tinha um Silk Road original, da Deep Web, onde você conseguia tudo. Aí derrubaram o site em 2013, aí em 2014 levantaram a versão 2.0 Thomas White, envolvendo coisas mega hiper pesadas. No caso do Assange, o grande questionamento é que ele não é exatamente um hacker, segue mais aquela linha de jornalista, mas é um jornalista que tem a sua própria agenda, escolhe o que vai divulgar ou não. Nunca falou nada, por exemplo, da Rússia. Tem essa personalidade excêntrica. No caso dele é muito de quem vai contar a história. Ainda continuo pensando que a gente precisa de Assange, precisa de Snowden. Claro que se eu fosse dar asilo pro Assange, ele fizesse 1/10 das coisas que ele fez lá na Embaixada do Equador, já tinha terminado com o asilo faz tempo. Teve um outro carinha também preso no Equador, ajudando o Assange, ajudando os russos. É muito mais político do que propriamente criminoso, por isso assim, tantos degradês. E Coca, vai acabar aqui no Brasil o comitê gestor da internet? Então, o nosso presidente, seu Bolsonaro, na sexta-feira acabou com todos os colegiados, acabou com todas as mesas, grupos, câmaras, conselhos, comitês, foram todos uns 700 grupinhos, esses colegiados. Envolveu administração pública, envolveu uma fundação, uma autarquia, foi cancelado. A ideia é que, tendo necessidade, foi um processo de reavaliação. Quer que seja recriado? Reclama aí, levanta o bracinho, que a
gente avalia se vai ser recriado ou não. Então, acabou, mas pode voltar. No caso específico do comitê gestor, não se sabe se ele entrou nessa ou não, porque ele já tá meio que separado, ele tem um orçamento próprio, então ainda tá em suspenso, mas se for extinto, vai ser recriado. Ele cuida do .br, são uns 120 subdomínios, a gente tem uns 4 milhões de domínios de .br registrados, então a princípio não mudaria nada na nossa área aqui de tecnologia. Por outro lado, o governo ele quer unificar os serviços, os domínios, os aplicativos, então o aplicativo de título de eleitor não sairia, acho que sai pelo SERPRA, se não me engano, mas não sairia pelo Tribunal de Justiça Eleitoral, o de CPF, não sairia pelo Ministério da Fazenda, todos os aplicativos sairiam pela Secretaria de Governo Digital, que é um braço, faz parte da Secretaria Especial de Desburocratização, de Gestão, de Governo Digital, fica ligado no Ministério da Economia. E na parte dos domínios, em vez da gente ter, sei lá, receita.fazenda.gov.br, seria, sei lá, br.gov.br/receita/fazenda, economia.gov.br, viraria lá o /economia, anatel.gov.br, viraria um /anatel. Até o final de 2020 tem que estar tudo seguindo esse modelo, sendo que a partir de julho, agora do meio do ano, você não vai registrar mais domínios.gov.br. Uma centralização desse tamanho é interessante porque obriga o entendimento do funcionamento. Quando você separa, você dá liberdade, você ganha agilidade, mas acaba que você tem retrabalho, você acaba tendo burocracia. Centralizando tende a dar um ruim, você perde a agilidade. Você tem que entender muito do que está acontecendo, mas entendendo, vencendo as dificuldades, colocando aquele azeite bacana funcionando tudo direitinho, você reduz custos, você consegue integrar muita coisa, você evita as repetições, as redundâncias. Vamos ver se vai dar certo. O Senado aprovou um projeto de lei, tá indo pra Câmara, e eu não sei o que pensar, viu? Eu já tive momentos que eu senti vontade de ter um serviço assim, talvez até todos os serviços devessem ser assim, que é o seguinte: você deixou o seu celular para reparo, você vai receber um outro celular com capacidades básicas para o mundo moderno, que seriam receber e fazer ligação, acesso à internet, e esse serviço teria que ser gratuito. O problema é que a gente sabe que não existe o gratuito, vai sair de algum lugar. Por hora, seria só durante a vigência da garantia, então você tem um ano de garantia, seriam nos reparos durante aquele um ano. É interessante porque hoje celular é básico pra gente, a gente não consegue mais viver sem celular. Você tem algo mais ou menos no Código de Defesa do Consumidor. Se o reparo tá durando mais de 30 dias, você tem direito à substituição do produto. Tem outras coisas também que podem acontecer, mas do ponto de vista prático pra lojinha de smartphone, peraí, quantos aparelhos eu reparo por dia? São 10? São 20? Eu vou ter que ter esses 20 aparelhos aqui pra fazer a rotatividade. Você tem que entregar, óbvio, em perfeitas condições. Não precisa ser um celular novo, pode ser um celular usado, até abaixa o custo de alguma maneira, mas é aquilo, né? Não tem nada de graça. Tem alguns serviços que funcionam assim, o seguro do carro, acontecer alguma coisa, você tem, dependendo do seguro, direito ali até 15 dias de aluguel de carro. Não são poucas as pessoas, até pensando já num cenário desse, que tem 2 aparelhos, tem um aparelho velho e não vende o aparelho antigo para casos assim, casos de reparo. Acaba que aquele celular fica perdendo valor. Fui trocar a bateria do Mac, fiquei uma semana sem Mac. Você vai fazer um reparo num carro, uma semana sem carro, mas talvez seja um motorista de Uber, e rodar uma semana de Uber é completamente diferente de rodar um carro de passeio que vai deixar filho na escola, ir pro trabalho e depois volta para casa no final do dia. Só exemplificando, porque isso não se aplica no caso, porque é durante a vigência da garantia e para smartphone. Então é um serviço que você nem vai pagar porque já tá na garantia, mas acaba meio que sendo um seguro que você tá contratando de que não vai ficar sem celular. Então aumenta o preço do celular para todo mundo. Não vai ser, então, né, eu sou aqui uma lojinha, eu vou ter que cobrar mais pelo reparo. Eu não posso cobrar mais pelo reparo, porque o reparo já é gratuito, já tá na garantia. Então, vai pro preço todo, o preço cheio do consumidor. O que mais que a gente pode falar de leis? Nos Estados Unidos, foi aprovado um projeto para garantir a neutralidade de rede. Aquelas regras que caíram em 2017 podem voltar, proibindo, assim, qualquer cobrança extra, qualquer privilégio que infira em cima da neutralidade de rede. Eles também estão começando a regulamentar a inteligência artificial. É o Algorithm Accountability Act, o ato de responsabilidade algorítmica. A empresa notou, rapaz, essa minha aqui, ela tá meio preconceituosa, viu? Tem que corrigir o problema, não pode ter vazamento de dados. O maior exemplo que a gente tem de privacidade, acredito, foi o caso do pai que soube que a filha estava grávida. Na verdade, não soube que a filha estava grávida, né? Recebeu aquela propaganda, mas isso aqui é coisa de gravidez, e reclamou com o serviço, que disse, foi mal, desculpa aí. E depois descobriu que a filha de fato estava grávida. Quem tem que contar ou não é a própria pessoa, no caso ali seria a filha. Não é um agente de terceiro
terceiros se metendo na situação. Isso é privacidade, de hackeragem. Estavam através de uma conta de suporte acessando os e-mails das pessoas. Isso na Microsoft. E qual que é você que fala que o rádio tá acabando aí, ó? Vão acabar com a CBN e a Globo FM. Não parece que vai acabar, não. O que se falou é que seriam renomeados. CBN viraria Globo News FM e a Globo FM viraria Multishow FM. Teria uma repaginação, no caso da Globo FM, em vez daqueles papinhos em um foco meio que em notícias, passaria a ser mais foco Multishow. E a Globo News FM ficaria do jeito da CBN, mas não estaria acabando a CBN, não estaria acabando com a Globo FM. E obviamente que nessa repaginação, nessa junção, também deve ter muita gente sendo mandada embora. Na China, sem grande surpresa, repararam que o Apple Music tem certas músicas que são cerceadas, que não estão presentes na plataforma. São as regras do jogo, né? China é China, tem a sua legislação. Sony, para entrar no politicamente correto, se você tem um nome que não é muito, digamos, politicamente correto, seu nome vai ser alterado. Xbox Live, se eu não me engano, tem uma política parecida. Temos um novo rei na App Store. Quem mais fazia grana na App Store era a Netflix. Agora, não é mais a Netflix, até porque agora, né, tem aquelas assinaturas por fora, não estão rolando novas assinaturas. E quem tá tomando o posto é o Tinder. Parece que esses vão ser os aplicativos mandatórios que a gente vai ter no nosso smartphone, né? Tinder, Netflix. Na parte de assinaturas, comentei que a Apple tava dando uma mexida na hora de você assinar para garantir que você tá realmente assinando. Ó, você sabe que você tá assinando, né? Tem uma mensagem extra agora. Tem uma mensagem extra também no final da assinatura, digamos. Eu recebi um e-mail falando, ó, nunca tinha recebido isso. As assinaturas que vencem, eu tenho várias assinaturas vencendo, né, em curto período, então eu já deveria ter recebido diversos e-mails. Mandou um e-mail falando, olha, tua assinatura do Dropbox, lembra que eu comentei com você quando zerei o iPhone, que eu fiz o trial, e também aproveitou o YouTube Premium de trial, ó, tá vencendo agora, acho que é dia 21, dia 22, alguma coisa assim. Claro que quando você coloca uma coisinha a mais, uma barreira maior, você reduz as assinaturas. Desenvolvedores, digamos, sérios, estão vendo aí algo na casa de uns 20% na redução das assinaturas, que meio que reflete aquelas assinaturas por impulso, aquelas assinaturas, puxa, a vida não queria ter assinado aquele negócio, que a gente meio que se arrepende, né? Se tivesse 5 minutinhos a mais, a gente não fazia. Tá dentro da margem para você resguardar todo o universo de picaretagem. Esses 20% a mais, não consigo imaginar como sendo pessoas que realmente queriam assinar e estão travadas. Ah, peraí, o que tá querendo dizer essa mensagem? Não consigo olhar dessa forma. Eu digo isso que os aplicativos, né, mandatórios no nosso smartphone vão ser aí o Netflix, os Tinders da vida. Aliás, tá chegando o Inner Circle, tá chegando aqui no Brasil agora. Tem um outro lado também, que é a falta de renovação. Enquanto que, sei lá, em 2000, fizeram um estudo, em 2014, o top da App Store tinha mais ou menos uns 2 anos de idade. Hoje em dia, o top da App Store tem 5 anos de idade. Você não tá tendo aquela renovação. Por outro lado, mostra um mercado maduro. Quem é que vai tomar o posto da Netflix? Quem é que vai tomar o posto? Ah, tem Disney Plus? Tá, mas vai tomar, tem HBO. Esses produtos, eles não parecem ser de larga escala. HBO, você vai acessar ali 1-2 meses para ver Game of Thrones. De Apple, o que a gente pode falar? Angela Arendt não consta mais na página da diretoria, cumpriu o seu ciclo. Al Green trouxe um recarregador pro Apple Watch que é só, é só moedinha e tem a pontinha USB, mega interessante para viagem, embora acho que seria mais interessante ter já uma bateriazinha. Na Amazon você tem esses powerbanks para Apple Watch, é mais uma coisa, algo que você nem precisa deixar na mochila, você pode deixar, por exemplo, na mesa do teu trabalho. Não deu tempo de recarregar, aconteceu alguma coisa, você não fica sem bateria no relógio, deixa no carro, deixa em algum lugar fora de casa onde tá o recarregador principal. Acho que seria mais jogo. Texture, pai do Apple News. A Apple teria pago $500 milhão, na verdade, em fases para adquirir o serviço, são ao longo de 4 anos. E hoje tem 200 mil assinantes, isso é o que se fala. $10, 2 milhões por mês, ao longo de um ano, 25 milhões. Em 5 anos faria 100 milhões, só seria a primeira parcela que a Apple pagou pelo Texture. Então tem que aumentar esse número de assinantes, mas é aquilo meio Apple Music, foi crescendo. Esses 200 mil assinantes logo no início, foram logo no início e vai aumentando ao longo do tempo. Então, a princípio, ok. Participação de mercado, né? Tava falando que Mac pra mim é computação velha, que é a que eu uso, diga-se, sem nenhum preconceito aí, e o iOS computação nova. Essa computação velha tá perdendo mercado, encolhendo cada vez mais. Cada vez mais a gente vai comprar smartphone e afins e não vai ter um computador tradicional. Isso vai ficar pro trabalho, o trabalho que vai dar pra gente. Tem aqui, o trabalho aqui. Tá deixando de ser um computador pessoal para ser uma ferramenta de trabalho. O mercado encolheu ali uns 2-3%, mas a Apple manteve a sua participação no mercado. O mercado como um todo encolheu
cresceu, mas a participação da Apple aumentou. E cada vez que o mercado diminuir, a Apple tende a aumentar sua participação de mercado porque tem uma base fiel. São aqueles criativos, né, que a Apple chama, vai continuar não aumentando muito o preço, vai continuar usando. E num teste de câmeras entre o P30 Pro, S10 Plus e o 10S Max, quem ganhou? S10 Plus. Em segundo, o 10S Max. Em terceiro, o P30 Pro. Foi um teste. As cegas, a galera escolhe aí as melhores condições possíveis, CNTP, bem iluminado, e a galera preferiu o S10 Plus. Mas qual que o P30 Pro não é o que tem a melhor câmera? É o que tem o melhor conjunto de câmeras, no sentido de zoom, no sentido de iluminação noturna. O entendimento acabou sendo assim. O P30 Pro, nas situações normais, acaba gerando uma imagem meio deslavada. E aí, né, perde ponto porque o que a gente quer é imagem com vivacidade. E é onde ganha o S10 Plus, que gera cores saturadas, aquelas cores mais vivas. E, em tese, o iPhone geraria imagens mais fidedignas no sentido de cor. Não trabalha, não elabora tanto a cor, deixa do jeito que é. CarPlay, chegou o YouTube Music de Google. Mais uma chefe de diversidade pedindo as contas, isso nunca é um bom sinal. A antiga de 2016 pediu as contas, falou, vou me aposentar. E acabou indo trabalhando numa outra empresa, na Lime, dos patinetes elétricos. Essa não falou que vai se aposentar, tá indo trabalhar numa startup de pagamentos. Óbvio que as pessoas podem mudar de empresa, mudar de cargo, mas nunca é um bom sinal. Assim como mais anúncio também nunca é um bom sinal. E deve começar a aparecer mais anúncio no Google Maps. Será que vem uma cobrança aí, um Google Maps Premium? YouTube, rolando um papinho que o YouTube já há 2 anos, já tem bastante tempo, estaria usando uma métrica para avaliar os comentários. Quem são os comentadores, quem dá joinha, meio que traçar um conteúdo de qualidade. Ver se esse vídeo ele gera discussão, é só hate, é só dislike, melhorar a qualidade do conteúdo. Parece que ainda não tá dando certo, né? Pelo tempo, já estaria rodando há 2 anos e não mudou muita coisa nesses últimos 2 anos. Aliás, o seu Alex Jones, conspiracionista na extrema-direita lá nos Estados Unidos, tá voltando pro YouTube. Não no seu próprio canal, foi banido de tudo quanto é lugar, mas tá voltando para fazer participação especial, voltando como convidado. Já foi ali no início do ano entrevistado pelo Joe Rogan, agora pelo Logan Paul. Nos Estados Unidos teve aquele problema meio que aconteceu com o iPhone, que ele desligava do nada, lembra que tinha isso? Bateria chegava ali nos 40%, desligava do nada, e aí ninguém sabia o que era. Tempos depois, misteriosamente, né, que coincidência, a Apple começou a limitar a potência dos iPhones mais antigos. Dá-se a entender que era um problema de bateria, quando você puxava a energia da bateria, a bateria não conseguia atender, o aparelho desligava, e mais ou menos foi isso que aconteceu em termos de comportamento com o Nexus 6P. E lá nos Estados Unidos rolou processo, rolou um acordo. Quem comprou o Nexus 6P da Huawei vai receber $325, sendo que se você estiver gastando mais bateria do que deveria, tem outros problemas, você ganha mais um tantinho, pode chegar até $400 o que você vai receber num aparelho de 500, 550 até $650. De Facebook, os serviços como um todo de Facebook, Instagram, WhatsApp ficaram estáveis nessa manhã de domingo, mas aqui no Brasil não vê muito burburinho não. Aqui no Brasil, acho que domingo de manhã ninguém acessa o WhatsApp, os mais afetados foram na Europa, mas amanhã eu falo de Facebook. E pra finalizar, deixa eu registrar umas coisinhas. Netflix, eu vou ser radical, acho que esse é o nome. Série interativa de sobrevivência, como é divertida. Pude brincar um pouquinho esse final de semana, como é divertida. Eu gosto dessas coisas de sobrevivência. E enquanto Bandersnatch foi uma coisa de exploração, de navegação, esse você radical, você vai, acerta, erra, volta. Claro que é uma brincadeira, o personagem não vai morrer. Foi uma grata surpresa. Talvez esteja até estragando a brincadeira pra você, porque você vai esperar muito, vai, pô, mas que chatinho. É que eu não esperava nada e achei divertido, né? Gostei. E o Game of Thrones, você viu? Mudou a abertura ali. Tem uns spoilers ali na abertura de Game of Thrones, hein? Netflix tá fazendo uma revista impressa, que é uma outra mídia. É uma revista pra falar da Netflix. É como se fosse bastidores, making off, pra entrevistar os produtores, entrevistar os atores. O nome seria Wide. Interessante de ser uma revista que você consegue consumir em qualquer lugar. Não é uma coisa pras massas, diria. Tem uma carinha de ser um panfleto promocional chique pra você mirar em alguma coisa, pra você distribuir em determinados lugares. Parece mais uma coisa de conseguir um espaço em premiação do que propriamente alcançar o grande público. PUBG, no Nepal, foi proibido, viciando a criançada, atrapalhando nos estudos, nas tarefas do dia a dia. A China também tá querendo limitar o tempo em jogos, e não é só lá não. Você pega, por exemplo, o Príncipe Harry, Reino Unido, também tá querendo dar uma segurada no Fortnite. Estão extremamente viciantes. E falando de jogos, amanhã, dia 16, deve chegar o Xbox sem Blu-ray. Pra quem curte fontes, tem a Helvetica, uma fonte clássica, né? Uma fonte neutra, como os
suíços. Tá com um novo pacote, que é o Helvetica Now. Você tem o Helvetica Neue. O Neue é novo, mas o Neue já tem aí, já tem tempo, viu? O Neue é de 85, já tem tempo. E agora foi repaginado o Now, mirando. Você tem o micro, você tem o text, você tem o display, visando o momento que a gente tá vivendo hoje. Não é mais aquela coisa tradicional. Hoje você tem que pensar numa fonte para display, que é meio o processo que fez a São Francisco, a Apple, e arrombou tudo o Google. O C6 Banco, que é BTG Pactual, tá aceitando os convites. Banco Digital, Nubank, Inter, beta testers devem começar agora em maio. C de casa, numeral 6, c6bank.com.br. E por último, lá na Inglaterra, estão com um projeto teste de estudo, uma fazenda 5G. Vaquinha usa um colarzinho 5G, sabe onde é que tá a vaquinha, aí a vaquinha tá com fome, vai lá comer, e no que ela vai comer, automaticamente ela já é ordenhada e sabe que é aquela vaquinha por causa do colar, tá chegando. E assim, em plena semana curta pra focar no dojo, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, amanhã feriado. Abraços, até amanhã, tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Coca-Tech. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão, apoiando em coca.tech/patrão. Coca-Tech.